TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, hein, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, agora pelo horário de Brasília, 3:06. Opa, tá alto aqui, agora melhorou, né? Seja bem-vindo a mais uma edição dos seus 10 mil deles. Começamos com emoção aqui, que é para temperar melhor este reality que bota a mão no fogo na Bolsa de Valores. Literalmente fogo em alguns momentos, gelo em outros. Aliás, Carlos Castrucci, muito boa tarde para o senhor. Nós temos vivido uma resposta fantástica do varejo. Ainda muito insuficiente para se compensar tudo que caiu o setor. Mas varejo, própria construção civil menos, mas também. E o campo da tecnologia passou por semanas mais positivas e no caso varejista a toada segue. Sem dúvida que isso deve ter beneficiado a nossa estratégia. A gente tem um bom percentual da carteira assentado em varejo. E aí, Carlão, sua percepção geral antes da gente trazer os destaques dessa edição. Bem-vindo, boa tarde. Fala, Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Sim, o varejo, construção civil, tecnologia, todas as empresas que são muito sensíveis à curva de juros, principalmente a ponta longa, elas vêm se beneficiando, né, desse movimento de fechamento da curva, mas na última semana o que a gente viu foi um movimento de correção, né? Se você pegar a última semana que eu digo, do último episódio até esse, a gente viu uma correção na cotação dessas empresas, depois de terem subido ali 40%, 50%, 60%. Mas eu acredito que a perspectiva continua bastante positiva, né? Uma correção normal, que é o que ocorreu. A gente já está vendo hoje, ontem, as varejistas, principalmente as varejistas mais voltadas para e-commerce, voltando a reagir, os seus preços voltando a subir. Eu acho que a gente tem bastante espaço aí para a continuidade desse movimento. Pois é, e no entanto, da semana passada para esta semana, a nossa carteira passou por uma desidratação. 2,7% de recuo, são R$10.130. Você vai entender por quê. A despeito dessa resposta do varejo e de alguns outros setores, nossa carteira não conseguiu performar bem. O Ibovespa no mesmo período recuou, mas recuou menos, 0,7% de baixa. Dólar caindo 1,4%. Para onde a moeda americana vai? Essa pergunta é uma pergunta sacana, mas o Carlos tem sempre pontos importantes de macroeconomia para pesar. Vamos falar de CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, que avançou 7,1%. Vamos falar de MRV, que recuou 7,1%. Tem atualizações do conflito entre Rússia e Ucrânia. Tem Estados Unidos com dados de atividade mais frágeis, sugerindo até 50 pontos base na próxima reunião de setembro. Falamos de Europa, cuja recessão está praticamente contratada. O Putin só ri. Falamos de China, que de novo cortou taxa Prime para estimular a atividade. Falamos de Brasil, que vai tendo uma dinâmica própria no que diz respeito à Bolsa. E falamos de positivo. O Carlão fez a lição de casa e vai trazer a tese da companhia tecnológica. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Os 10 mil deles está começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos começar passeando pelas notícias mais relevantes desta semana ou da última semana para cá. Eu vou começar pelo que há de mais quente. Primeiro, um pitaco rápido eleitoral seu. Pelo seguinte, nós temos visto nos últimos levantamentos uma resposta do Bolsonaro. Eu, nos almoços da vida, conversando ou com contribuidores do TC ou com os meus colegas da Mover, amigos de redação, eu tenho muito feito essa pergunta, assim, o quão crível é não só a reação do Bolsonaro, mas o fortalecimento dele para incomodar de fato o Lula. Porque incomodar, ele vai incomodar. É o presidente em vigência, tem a PEC dos benefícios que vai começando a trazer os seus pontos. E aqui eu vou fazer uma alusão a Arthur Lira, menos pela admiração do personagem político na sua plenitude e mais pela assertividade com que ele condensou a chegada de Lula ao pleito. Num evento voltado para o Private aqui do TC, houve um momento em que Arthur Lira, então convidado, entrevistado, disse: pessoal, o Lula ainda tá no vestiário, ele tá ajeitando o meião, encaixando a chuteira, deixa ele subir pro gramado e dali a pouco virão os carrinhos, vai ter entrada mais forte, cotovelada no meio da grande área, o Lula vai desidratar. Era a aposta dele, isso já está acontecendo e olha que é só o começo da corrida eleitoral, nós vemos ainda um Lula com solidez, com fôlego na frente, mas um Bolsonaro em franca ascensão. Partindo da premissa de que uma segunda gestão Bolsonaro é excelente para o ambiente de bolsa, porque confirma uma segunda rodada de Paulo Guedes,
e não tem reeleição à vista. O mandato é de 8 anos, a menos que isso mude via Constituição, mas haja capital político para isso. O que essa resposta do Bolsonaro traz, hein, Carlos? Você acha que é fotografia ou mudança de filme? Léo, tem cara de mudança de filme, né? Mas eu até evito dar muito pitaco, apostar muito na questão política, né? Isso até a gente trouxe no último episódio. Que, verdade. Assim, é algo que a gente não faz na rua. Se tem uma coisa que a gente não faz lá é apostar em evento binário, né? Porque ainda mais quando você tem um grau de incerteza tão grande quanto esse, né? Mas se você pegar o histórico recente ali, a gente teve um Brexit que aconteceu contra as expectativas das pesquisas, a gente teve um Trump sendo eleito na primeira eleição dele, né? Contra a Hillary, aquela altura. Também contra as expectativas, né? E contra as pesquisas. Então, apostar em evento binário não costuma ser sustentável a longo prazo, né? Porque você pode acertar alguns, mas uma hora você vai errar. E se você errar, você cai de cara. Então, o que a gente tenta fazer aqui é traçar quais são os cenários possíveis com um Bolsonaro eleito, qual é o cenário possível com um Lula eleito. E a gente monta uma carteira equilibrada e conforme as coisas vão se consolidando, a gente vai indo mais para um lado ou mais para o outro na nossa carteira, né? Mas dando aqui, aí é opinião por opinião mesmo, né? Não é nem não é algo que eu atuo em cima disso. Tem cara de que o Bolsonaro tá ganhando tração efetivamente, que ele pode, que a eleição pode ser mais disputada do que a gente imagina e que as chances do Bolsonaro são maiores do que se pinta hoje. De fato. E é legal que a gente até revisite esse tema, e a gente passeou por ele no último episódio, porque, de um lado, ele traz um pouco da sua percepção e um cruzamento eventual com a economia e bolsa. Mas de outro, e esse outro é mais relevante do que o de um, é você não condicionar uma estratégia de composição de carteira a este evento binário, ainda mais eleitoral, que tem surpresas. Sempre tem surpresas. A cada eleição nós temos surpresas postas. Então, acho que é sempre uma dica, sobretudo para quem é mais fundamentalista, de não condicionar, considerar como grande trigger da montagem do portfólio este ponto especificamente. Carlos, está rolando neste momento o simpósio de Jackson Hole. O que é o simpósio? Perguntariam os mais curiosos. É basicamente um congresso, uma reunião. E você tem ali os líderes dos bancos centrais, os presidentes dos bancos centrais mais relevantes do planeta no mesmo ambiente. O exercício ali é bonito, é nobre, é de imaginar o futuro, traçar cenários e saber como cada política monetária vai se adequar a esse cenário. Imagina a riqueza das trocas. O que você está achando, hein, dessa expectativa? Porque, de fato, Carlos, vai ser uma antessala da reunião do Fed de setembro. A discussão pequena, que no curto prazo tem relevância, mas é pequena do ponto de vista estrutural, é se a próxima magnitude de alta no Fed é de 50 ou 75. A discussão muito maior do que essa é até quando vai o ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos. Até quando e até quanto, né? Claro, São os dois pontos principais, mas tá todo mundo muito na expectativa, o mercado tá muito em compasso de espera, né? Por isso que eu acredito que, primeiro olhando pelo lado do investidor, até a gente ter efetivamente o posicionamento do Jerome Powell amanhã, é bom não ficar eufórico quando o mercado está eufórico e nem ficar pessimista quando o mercado está pessimista, que o mercado está especulando o que pode vir das falas do Jerome Powell e, dado o que ele falar, nada deve mudar no cenário de mercado até a próxima reunião do Fed, né, do FONC. Então, se ele vier com um discurso mais dovish, pode ser que a gente tenha um rally nas bolsas globais ali até a próxima reunião do FONC. E se ele vier mais hawkish, também eu acredito que as bolsas devem dar uma corrigida ali pelos próximos períodos. Mas a expectativa está muito grande e muito incerta. A gente viu vários dirigentes do Fed trazendo visões ambíguas, né? Cada um jogando para um lado. Parece que o pessoal está meio tentando medir o termômetro ali do mercado, quanto o mercado aceita uma política mais hawkish, quanto não aceita. Mas o problema permanece, o problema inflacionário, né? Ainda mais com a grande questão do petróleo voltando a subir de preço. Isso traz impacto na veia ali para a pressão nos combustíveis, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde a passagem de preço ela é praticamente instantânea. E agora o que eu fico imaginando só é o quanto esses dirigentes dos bancos centrais estão medindo e treinando cada palavra que eles vão soltar para não falar nada que assuste, tenha alguma interpretação equivocada ou ambígua, né? E ao mesmo tempo, os caras testam, né? Os caras testam. Eu acho que o esporte predileto dos banqueiros centrais entre uma reunião e outra é fazer balão de ensaio e ver como o mercado reage, porque a lei não escrita também indica que é mandato, só não é oficial.
saber da performance das bolsas e ajudar a performance delas, ou pelo menos atenuar grandes quedas. Enfim, é a minha hipótese, já vi que você acenando com a cabeça concorda com ela, não estamos sozinhos nessa. Carlos, vamos falar também rapidamente de China. China, cara, continua nebulosa e ao mesmo tempo concreta. Espera lá que eu vou me explicar, repare bem. Nebulosa no sentido de que a atividade e a perspectiva de crescimento segue embaralhada. A política Covid-0 não foi abandonada, faz tempo que não se ouve falar nela em províncias relevantes. Ela está aí, pode ser acionada a qualquer momento, esse é um ponto. Nebulosa porque o fôlego do crescimento ainda é uma incógnita, se falava em 5,5% para o país no começo do ano. Agora já se fala em 3, 2,8, 3,2, o que é uma senhora porrada na revisão baixista de crescimento. Mas eu digo que ela está concreta em duas frentes. Ela está concreta na redução dos juros, de novo endossando isso. Taxa prime de 1 ano foi, de novo, reduzida ou desidratada. E a taxa prime de 5 anos seguiu a mesma toada. Para além, um pacote bilionário que foi anunciado de ontem para hoje e que animou os indicadores asiáticos, em especial Hong Kong, saltou quase 3,2%. O Estado chinês, com a dinâmica que lhe é própria, tem essa vantagem, entre aspas. Eu gosto da metáfora mais do que metáfora, da explicação do Carlos Suslik, que é um dos contribuidores do TC. Ele diz assim, a China já não te dá liberdade. Se não garantir crescimento, a conta não vai fechar. Então, se eles subtraem a liberdade da população, ao menos entregam prosperidade econômica. A qualquer custo. Léo, e eles estão tentando fazer isso, indo na contramão do mercado, né? Da economia global, desculpa. Enquanto a economia global está tentando retirar estímulos fiscais, né? Então retirar a liquidez e retirar os estímulos monetários também, né? Através do aumento de juros, a gente está vendo a China indo na contramão, meio que forçando efetivamente, né? Forçando uma queda de juros, forçando ali com mais estímulos, né? Um plano que eles divulgaram agora, bilionário, que vai principalmente para a infraestrutura, para tentar estimular o investimento de longo prazo ali na China, né? Investimento de capital, investimento fixo, né? Que a gente chama. Mas a China continua com alguns problemas muito relevantes, né? A gente sabe que o mercado imobiliário da China ele é muito forte e um dos grandes drivers ali de crescimento econômico, e esse mercado continua bastante complicado, né? Conturbado, com toda a questão dos atrasos, dos projetos, dos inícios de obras que trouxeram uma certa inadimplência. Ondas de calor, racionamento de energia. Então, assim, existem muitos problemas lá. A China está tentando empurrar ali, né? Tá tentando forçar, colocar um anabolizante. Agora tem que ver se o anabolizante vai funcionar a favor ou se vai funcionar contra, né? Geralmente o anabolizante sobrecarrega o rim. Nós estamos bonitos aqui, hein, bicho? O André tá fazendo umas artes aqui que eu vou te dizer, hein? Você vê, mudou o enquadramento, tem o logo da TC. Agora aqui na que TVzinha. isso, meu? O André é um poeta do audiovisual brasileiro. Só pronto esse André. Boa, Andrezão. São 3h18. Carlos, vamos falar também de Europa. A Europa está passando por várias dúvidas relacionadas a crescimento, à expansão do PIB. É como se houvesse uma recessão já contratada, e um agravante para isso é a guerra entre russos e ucranianos, que não dá nenhuma pista de desfecho. Muito pelo contrário. Você teve ataque confirmado pelos russos no dia da independência da Ucrânia, portanto nessa última quarta-feira, mais conhecida como ontem. E você tem também a usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior da Europa, muito ameaçada e objeto de tensão mundial sobre eventuais empreitadas russas naquela região. Tanto que a ONU como um todo tem tentado orquestrar uma visita para saber qual é a real avaliação da usina e quais os riscos a que ela está sendo submetida em meio ao fogo cruzado de russos e ucranianos. E Vladimir Putin não se opôs. Chegou a se colocar como um facilitador para que essa visita rolasse. Independente dela acontecer ou não, a tensão está instalada no ar e vem um detalhe no final do ano, chama inverno. Isso que eu ia falar, o inverno ainda não chegou, né? E quando o inverno chegar, que é quando a gente tem um aumento expressivo no consumo tanto de gás natural quanto de derivados de petróleo, né? Do óleo bruto também para aquecimento e assim em diante, isso deve trazer uma pressão ainda mais forte na demanda por derivados de petróleo, com essa oferta já dificultada e com a Rússia fazendo o jogo dela, né? Ela está numa posição de vantagem nessa negociação, né? Então ela pega e fecha o gasoduto para manutenção de novo, né? Então ela só testando e meio que avisando, vocês dependem da gente mesmo, e se a gente quiser ferrar com vocês, a gente vai ferrar com vocês no inverno. Então a situação da Europa ela é a mais difícil de todas, amarrada, né? Porque ela depende diretamente da Rússia, né? Ela depende
Assim, e muito, né? Eu lembro que eu trouxe uma conta aqui, que inclusive foi o que eu trouxe na carta trimestral do primeiro trimestre desse ano lá do fundo, que mais ou menos 20% de toda a energia consumida pela Europa vem da Rússia. Então, é muita coisa. Tá falando de 1/5, né? Imagina do dia pra noite a Rússia resolve cortar. Exato. E aí, de onde você vai tirar essa energia? Assim, então não é nem só o problema de preço, né? O problema que pode acontecer é de realmente faltar energia para a Europa, porque ela não tem por onde buscar mais, né? Então a Europa, que já tinha um problema estrutural de crescimento com população envelhecida, agora tem um problema aparentemente estrutural de inflação e energético que não deve ser sanado no curto prazo, a não ser que a gente tenha uma resolução do conflito. E se não tiver resolução do conflito, é só com investimento em capacidade que demora algum tempo para acontecer. Carlos, agora eu vou submeter a você uma tese aqui, para você me dar a sua opinião, que é a seguinte: muito analista político classificou as atitudes russas de momento como irresponsáveis, até para ela mesma, Rússia, no longo prazo. No curto prazo, a Rússia está empoderada e ela tem um poder de fogo enorme. Basicamente, a independência energética europeia foi sacrificada em prol da dependência russa. Os caras estão usando isso a favor deles na hora de barganhar a negociação. No curto prazo, funciona e os europeus vão ter que ceder em algum momento, porque 1/5 de dependência energética proveniente da Rússia é autoexplicativo. Legal. No longo prazo, entretanto, muita gente dizia vai ser muito ruim para a Rússia. Por quê? Porque ainda que o longo prazo leve os seus 10, 15 ou 20 anos para se impor, os europeus não vão esquecer, o Ocidente não vai esquecer, a Rússia está se isolando. E também para mim faz sentido. Ocorre que, me parece que a aposta de longo prazo da Rússia é uma nova ordem mundial, na qual ela mate todas as suas necessidades, muito alinhada aos chineses e à Ásia, que pouco a pouco vai chamando para si o protagonismo do mundo. Isso não vai ser amanhã. Os Estados Unidos ainda desempenham o papel para a ordem mundial vigente. Mas quando a gente pensa na relevância econômica, há um ângulo por meio do qual você já considera ou pode falar que a economia chinesa é maior, inclusive, do que a americana. Você tem uma Índia que para muita gente é colocada, apontada, como o país do futuro. Assim, mais do que a China? Mais do que a China. Se você projetar no horizonte de 5, 10 anos, é a Índia que deve roubar a perspectiva de máquina profunda de crescimento. E uma indústria que muita gente subestima, minimiza e é fundamental é a indústria cultural. Depois de Hollywood, o que é que vem? Vem Bollywood, que é a indústria cultural, cinematográfica indiana. E aí você pode pensar na Coreia do Sul, que não é uma China, não é uma Índia, mas com o K-pop vai também fazendo com que a cultura sul-coreana, mas asiática, se a gente se permitir uma generalização, transite pelo Ocidente e traga os seus apaixonados. K-pop é um senhor fenômeno aqui pra dentro. Onde eu tô querendo chegar? No longo prazo, ou mesmo no longo prazo, Putin não estaria muito assentado nesse novo conjunto de relações de poder num globo em que a Ásia é o grande protagonismo e ele, por estar lá, também está mais protegido como figura política e como nação? Faz sentido, Léo. Assim, faz sentido todo esse racional, né? Eu acredito que realmente o Putin aposta num crescimento, acho que principalmente a gente pode falar, claro, de todos esses países asiáticos, mas principalmente da China como a nova potência global, né? E essa nova ordem sendo instaurada. E a Rússia vai estar do lado de um país que pode ser o principal país global e que é alinhado no ponto de vista político, né? De ideais políticos, muito mais com a Rússia do que os Estados Unidos e os países ocidentais são, né? Então, acredito que a Rússia está, de certa forma, até talvez a gente pode pensar que é tudo um exercício, né? Abrindo mão de um pouco do seu sucesso futuro como país para conseguir tirar a força cada vez maior do Ocidente e deixar com que a força oriental se sobreponha ao Ocidente daqui a alguns anos, e a Rússia vai estar do lado desse poder oriental. Então, sim, faz sentido todo esse racional. Não, né? E o teu complemento é preciso. Porque basicamente o que você está dizendo é que você concorda com esse desenho de uma nova ordem mundial e que você entende que a atitude curto-prazista da Rússia acelera o desenho dessa nova ordem mundial. Então, quer dizer, só melhora a tese. O tempo dirá. São 13h24, mandar um abração aqui, para a Tatiane Oliveira, beijão pra Tati, o perfil M Murilo, o Mário Agapito, a Zolamada, que coloca aqui, é muito bem colocado. Essa tese de vocês acompanharia os ciclos do Ray Dalio. É somente uma questão de tempo. Ela está se referindo aqui, eu não sei se você já teve a oportunidade de apreciar, é o mais novo livro do Ray Dalio, que se refere aos ciclos econômicos. Para a tua escola,
que assim, é uma escola fundamentalista, mas muito apoiado em ciclos. Todo fundamentalista olha para ciclo econômico, isso é certo como 2 e 2 são 4. Mas você olha com especial peso, até porque um dos teus pilares é Howard Marks. E se tem um cara que defende ciclo econômico e cruzamento dele com bolsa, é o Howard Marks. Então esse livro do Ray Dalio, se ainda não chegou às tuas mãos, você já ganhou o presente de aniversário? Não, eu posso te dar. Não, eu tô com esse livro já, eu ainda não li ele, tá na fila aqui, mas eu já li muito material sobre esse livro, né? Inclusive, antes dele lançar o livro, ele tava lançando capítulo a capítulo, então eu já li acho que quase metade do livro de forma online, quando ele divulgava os capítulos do livro conforme ele escrevia, e ele começou a soltar isso durante a pandemia. E até fica a dica aqui para quem não sabe sobre o assunto, não olhou o assunto ainda, tem um vídeo no canal do Ray Dalio no YouTube, super autoexplicativo, que é um resumo do livro de mais ou menos meia hora. Ele não se aprofunda nos detalhes, mas é meia hora de vídeo super fácil de entender, onde ele explica por A mais B, porque ele acredita que a gente está num fim desses macrociclos que ele chama, né? E não são ciclos, não é nem ciclo econômico, né? São ciclos geopolíticos, efetivamente, né? De ascensões e declínios de impérios, né? Verdade. É verdade. Ele cruza... talvez esse seja o brilho conceitual maior, porque ele sai do ciclo econômico puro e simples e o tensiona com o ciclo geopolítico que ele, Ray Dalio, entende, está em franca mudança. Até porque ele faz esse movimento de uma maneira muito didática e bonita. Ele coloca que, como qualquer império, né, um país ele vai ganhando com muita luta o protagonismo mundial até que ele chega a um certo esgotamento de crescimento, uma lateralização, e aí lenta e gradativamente ele vai perdendo esse protagonismo até que se acenda uma outra potência. E claro que isso está mais no eixo ali China, Índia, enfim. São 3h27. Carlos Castrucci, te foi dada uma missão neste humilde programa. Positivo. Nós tivemos aqui participação de alguns ouvintes para te ouvir falar sobre positivo, porque muita gente avalia uma eventual entrada e tal, mas não sabe qual que é a do papel Posi3. Esse papel andou no radar de muito trader nos últimos dias, semanas, porque teve oscilações muito bruscas. O que você descobriu quando você foi entender melhor a empresa, o modelo de negócio e uma eventual pré-tese aí de positivo? Perfeito, Léo. Vamos lá. Vou tentar explicar um pouquinho sobre o modelo de negócio da companhia, né? Até para colocar todo mundo na mesma página aqui. Mas só falando um pouco antes sobre o preço, realmente, assim, a empresa, as ações da empresa subiram acho que mais de 50% nos últimos 30 dias, principalmente depois da divulgação do resultado do segundo trimestre, que surpreendeu bastante o mercado, né? Mas explicando um pouquinho sobre a Positivo mesmo, o modelo de negócio, né? A Positivo, ela passou meio que por um processo de turnaround nos últimos anos, né? Isso por quê? Porque, bom, para quem... Acho que a maioria das pessoas já conhecem a Positivo, que ela tem esses eletrodomésticos de ticket baixo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do mercado de notebooks abaixo de R$2.000, eles têm 70% de market share, né? Então, eles têm uma penetração muito forte nesse mercado de eletroeletrônicos de baixo custo, e eles sempre atuaram principalmente em duas vertentes, né? Uma era a vertente de varejo especificamente, então que eles vendiam pro varejo, e aí eles têm 3 marcas principais de notebooks, né? Que é a Positivo, a Compaq, que seria um intermediário, e a Vaio, que seria o premium deles. E eles atuavam muito também com instituições públicas, né? Então fornecendo eletroeletrônicos por meio de licitação para instituições públicas. E o que aconteceu foi que a gente viu um ciclo onde, isso até mais ou menos 2018, 2019, onde o varejo estava muito fraco, né, para venda de eletroeletrônicos, e estavam ocorrendo poucas licitações dos governos para compra de notebooks, tablets e assim em diante. E com isso, e como a Positivo tinha uma grande dependência de instituições públicas, ela acabou vendo os seus resultados minguarem ao longo do tempo. Então, foi um papel que ficou com um earnings momento muito ruim e com seu operacional bem defasado. E aí eles começaram um processo de turnaround, e que hoje parece que está com bastante sucesso, e hoje você pode dizer que a Positivo é um potencial caso de crescimento, tá? E como que ela atua hoje em dia, né? Então, hoje ela separa o negócio dela, Léo, em 3 principais negócios. Um que eles chamam para os consumidores, que é o varejo. O outro, que é o corporativo, então que vende eletroeletrônicos para empresas e assim em diante. E a outra parte, que é instituições públicas. E aí, na verdade, o corporativo e instituições públicas acaba sendo uma coisa só, que eles juntam.
porque é meio que a mesma natureza, né, de serviço, só muda a natureza das empresas. E eles têm também projetos especiais, né, que eles chamam. Por exemplo, esse ano você está tendo um boost na receita deles porque eles fazem urna eletrônica. Eles ganharam 2 licitações de urna eletrônica, então tem aí quase R$1 bilhão só de venda de urna eletrônica, que acontece de 2 em 2 anos, na verdade, né? Quase uma demanda contratada, Isso, né? Além, então, hoje, como que ela está estruturada? Ela tem esses 3 negócios principais, que é a venda, efetivamente, de notebooks, tablets e celulares, tanto para o varejo quanto para essa parte corporativa. Eu vou colocar instituições públicas junto. Mas o que ela tem feito, e foi o que ela aprendeu no seu último ciclo ruim, é que ela, primeiro, não podia depender tanto de instituições públicas, né? E segundo, que ela não podia depender tanto de venda de bens duráveis e semiduráveis. Então, o que ela fez ao longo desse período foi que ela criou outros segmentos de negócio que estão em linha com o que ela já produzia. Então, hoje ela começa a oferecer o que ela chama de hardware as a service. Então, por exemplo, locação de celular, tablet e notebooks para empresas. Eles entraram na parte de servidores, então eles estão começando a produzir servidores, que são projetos muito grandes que eles entregam. Eles entraram na parte de maquininhas de adquirência, então maquininha de cartão, eles também entraram nesse negócio. Entraram na parte de casa inteligente, de prestação de serviços, por exemplo, de manutenção de eletroeletrônicos, por exemplo. Então, o que ela tem tentado fazer ao longo desses últimos períodos é justamente trazer uma certa recorrência para sua receita e uma menor volatilidade e dependência das instituições públicas e do varejo, né? Que o varejo a gente sabe também. Se você olhar para o resultado de positivo nos últimos períodos, nos últimos 6 meses, como a gente teve aquele boom de compra e de excesso de estoque das varejistas, né, com medo da cadeia de suprimentos, ali em 2020, 2021, agora as vendas no varejo caíram muito, né, nos últimos 12 meses. Então caíram na casa de 20%, 20 e poucos por cento. Então depender de varejo é muito difícil, porque se depende muito do ciclo econômico. Então a gente está falando de uma bola dividida que, se a gente tivesse que minimizar, ficaria em 2 camadas. Você tem a camada do varejo e a camada da tecnologia em si. É nesses 2 campos que a Positivo Tecnologia atua. Eu tenho uma definição aqui, mais para colocar na mesma barca quem está chegando agora. Nós estamos falando de Positivo. Era uma demanda do nosso programa dos 10 mil deles. O Carlos é um gestor fundamentalista. Muita gente queria ouvir um pouco da tese, da perspectiva dele a respeito da empresa. E o Carlos vai falar. Ele não chegou nessa parte ainda. Ele, por enquanto, só definiu o que tem sido o modelo de negócio. Para complementá-lo, eu tenho uma definição quase de dicionário aqui. A Positivo Tecnologia é uma fabricante de computadores e celulares do Brasil. Também produz e fornece softwares de tecnologia educacional. A empresa responde por 17,1% do total de computadores vendidos no país em 2017. Dados um pouquinho distantes, mas que ainda assim são expressivos, comunicam alguma coisa. A estratégia de produção é focada nas classes B e C. Carlos registrou isso muito bem, falando aqui do público que mais frequenta, digamos, as prateleiras dos produtos da Positivo. Desde 2016, a companhia está no mercado de tecnologia médica. Detém 50% do capital social da High Technologies S.A. Adicionalmente, a companhia atua no mercado argentino por meio da marca Positivo BGH, fruto de uma joint venture com um parceiro local. Por fim, a Positivo nasceu do Grupo Positivo, segmento de educação, lá em 72. A empresa da área tecnológica nasceu em 89 com o objetivo de facilitar e fabricar, além de vender computadores para as escolas clientes do grupo. Em 94, a empresa criou seu segmento de tecnologia educacional, dando início à comercialização de software. Em 2004, estreou no mercado de varejo, vendendo computadores, e ao final de 2005 iniciou a venda para o mercado corporativo. Essa venda, ou esse segmento, que o Carlos também aprofundou na maneira como resumiu. Por fim, em 2015 lançou a unidade de negócios Quantum, que é focada na venda de smartphones de alto desempenho, e também deu início às vendas na marca Vaio no Brasil. 2 anos depois, em 2017, alterou sua denominação social para Positivo Tecnologia S.A. Enfim, um pouquinho do histórico que complementa o que você pontuou. A gente já vai voltar a falar dessa nova ordem mundial, viu? Porque chacoalhou os nossos ouvintes. Mas, por fim, diante do estudo que você fez de modelo de negócio, o que é que você, no fundo é esse o teu trabalho, projeta para a companhia no futuro e no atual ciclo econômico que nós estamos tendo e aquele que passaremos a viver em breve? Perfeito, Léo. Vou tentar passar pelas principais linhas de resultado aqui, né, e tentar justificar elas, né.
Hoje eu enxergo a Positivo como uma empresa que ela tem um mix entre ciclicalidade, né, falando de instituições públicas e de varejo, e de crescimento com essas novas, com esses novos negócios que ela entrou, que são mais as a service, que chama, né, e mais focado também no mercado corporativo, onde você ganha uma recorrência, e a Positivo tem conseguido entregar crescimento relevante, principalmente na parte de soluções de pagamento, né, então a gente está falando de maquininha de cartão, e na parte de locação, efetivamente, de hardware, né? De notebooks, computadores, PCs e assim em diante. Então, o que eu vejo para ela esse ano ainda, ela deve apresentar um crescimento expressivo de receita, porque o varejo deve voltar no segundo semestre, as outras linhas de negócio continuam positivas, a demanda e as novas licitações públicas continuam fortes, ainda tem o resultado com urnas eletrônicas, então, para esse ano, continua tudo trilhando bem para Positivo, e aí isso vai se refletir também talvez até num ganho residual de margem operacional, o que é positivo para a companhia, e ela também deve ter uma desalavancagem ao longo desse ano, que ela se alavancou para investir em capital de giro, né? Porque ela tem que produzir as coisas para depois vender e depois ela recebe. Então, como ela tinha uma demanda muito grande para o segundo semestre ali de entregas, ela investiu bastante, aumentou a sua alavancagem e no segundo semestre deve reduzir a alavancagem. Então, para esse final de ano, ainda tá bastante positivo o cenário para Positivo, né? Eu imagino. Agora, o que a gente tem que tomar de cuidado com o Positivo? A gente sabe que a parte de varejo, ela é cíclica, então vai e volta, isso é difícil de você pensar o diferente, faz parte do modelo de negócio. Agora, a grande questão para mim que é necessário a gente acompanhar é o quanto será que esse volume de licitações em instituições públicas é sustentável, né? Será que é um negócio cíclico também ou será que realmente a gente vai passar por um processo onde as escolas públicas precisam comprar computadores e equipamentos para conseguir fornecer o serviço de educação, né? Ter uma certa digitalização do processo educacional, uma renovação dos produtos digitais, dos hardwares, das instituições públicas de uma forma geral. Então, pode ser desde ministérios, cartórios e assim em diante. Então, o quanto será que isso vai ser perene, né? Porque se não for, por mais que o restante das coisas continuem crescendo, as coisas que estão crescendo, elas vão crescer a um ritmo inferior do que uma potencial perda de receita que a gente tem com as instituições públicas. E com isso a gente pode ter um earnings momento ruim quando essa queda, né, nas instituições públicas efetivamente ocorrer. E além disso, outras coisas que a gente tem que ficar de olho sempre, né, é que a empresa ela tem um custo muito atrelado ao dólar, né, então um dólar forte nunca é positivo para a companhia. Ela atua com bastante incentivo fiscal, né, na Zona Franca de Manaus, em Ilhéus, em outros segmentos. Então, qualquer mudança nas questões tributárias que são pouco prováveis, mas que sempre existe essa possibilidade de mudança nesses incentivos fiscais, é negativo para a companhia. Mas, de uma forma geral, para fechar aqui, é um case que eu fiquei interessado em estudar mais, porque pode ser que ela tenha assim, perspectivas muito positivas lá para frente, e os múltiplos dela estão precificando hoje que ela deve perder lucro daqui nos próximos anos, e não reflete o que pode ser a realidade. O Wagner Ortiz está por aqui, boa tarde, já deixou o seu like de número 24 aqui, o Wagner Ortiz. Valeu, Vagnão, tamo junto, um abraço. Dan Filmes, Léo está muito elegante com essa camisa. Muito obrigado, hein, Dan? Muito obrigado. E olha que eu não tenho figurinista não, hein, bicho. Eu acordo de manhã meio sonolento, que eu tenho que estar cedo aqui, não é fácil não. Então eu abro ali o armário, fecho o olho e às vezes eu acerto. Um abração pro Dan. O Marcelo Paes, bate-papo de alto nível, como sempre. Parabéns, valeu, Marcelão. O Pedro Zurowski faz uma pergunta aqui, mas ele vai mudar de papel, então vou segurar um pouco. Aí o Irã Araújo, boa tarde. O Pedro... Pose promete, tá muito descontada ainda. Eu até fui buscar aqui, ó, Pose 3 é o ticker, agora tá em R$11,42, o recuo é de 0,61%. Na semana, sobe 9,8%. No mês, 66,47%. Nos últimos 3 meses, a alta é de 48%. No ano, no entanto, 9%. Então, assim, quem aportou no dia 1º de janeiro, né, ou 2 de janeiro, tá amargando ainda uma alta leve perto de quem entrou mais perto do que hoje a gente está caracterizando quase como um fundo. Mas o fato é que tem muito a correr, embora haja esses riscos que você ponderou. Você até pela questão cambial passou.
O Pedro reconhece que está muito descontada e o Luciano faz uma pergunta que é importante para você medir a saúde da operação de uma empresa. Ele pergunta quais concorrentes existem no Brasil para Pose 3. No teu mapeamento, você viu muitos? Léo, claro que tem. Quando você fala do Varejo, mercado de varejo, sem dúvida, você né? tem tudo, né? Você vai ter Apple, Dell, Samsung, bom, e por aí vai. Todos os players que existem de notebooks, de tablets e de celulares, porque eles também estão entrando no mercado de celulares com mais força, são concorrentes deles Por no outro varejo. lado, ela foca num nicho social com mais ênfase do que essas outras companhias. Esse pode ser um diferencial de nicho, né? Perfeito. Isso quando a gente fala da operação de varejo. Agora, quando a gente fala da operação de corporativo, aí o bicho já é outro, porque a gente não tem ainda muito essa entrada na prestação desse tipo de serviço, né, de as a service de uma forma geral que a gente fala, né? Então seja serviços de manutenção, seja o serviço de locação de hardware para as empresas, seja a parte de venda de maquininhas de cartão, né, e de toda a parte de manutenção e software das maquininhas de cartão. Então, em todas essas partes, a Positivo ela acaba não tendo tanta concorrência e margens tão apertadas igual ela tem no varejo. E na parte de instituições públicas, né, que são as licitações, isso é meio que o que foi o core da companhia, né, o que ela faz há muito tempo. Então, para você ter uma ideia, Léo, na parte de licitações, a Positivo ela ganha normalmente, a cada 2 licitações que ela entra, ela ganha uma. Então, ela tem um conhecimento desse mercado, desse meio, né, desse nicho muito, muito avantajado, porque quando a gente fala de licitação de instituição pública, o que vale não é tanto só o produto que você vende, né, o serviço que você presta, mas saber como precificar o seu serviço numa licitação, o que oferecer, o que não oferecer, quais condições colocar, e nisso a Positivo tem uma vantagem competitiva muito grande, porque faz isso há muito tempo. E é uma empresa brasileira, né? Nesses casos faz diferença você ser nacional, porque você tem as pessoas que entendem como que funciona o sistema. Muito bem, Carlos Castrucci, o nosso chat está imparável aqui e já tem... Olha, o Davi Ximenes chegou para complementar a nossa conversa. Ele diz assim, Multilaser e Intelbras são concorrentes de Pose 3. Valeu, Davi, um abração para você. O Clodoaldo Pop. Esse aqui tem nome bom de comunicação. Clodoaldo Pop, parece aqueles... personagens da comunicação. Clodoaldo tá por aqui, boa tarde, Léo, sempre trazendo conteúdo de qualidade, parabéns. Valeu, Clodoaldo, você faz parte disso, hein, um abraço. O Luciano Santos manda um boa tarde aqui, agradece, e aí a gente vai voltar para aquela conversa. Nós entramos na mente dos traders e investidores com essa tese de uma nova ordem mundial, cujo eixo central recairia mais sobre a Ásia, China, Índia, e a Rússia por ali estaria bem abastecida e abastada, e o Ocidente perdendo protagonismo no longo prazo, os Estados Unidos por tabela. Ou então Estados Unidos perdendo o protagonismo no longo prazo, o Ocidente por tabela. Em cima disso, olha que provocação legal trazida pelo perfil Vacas Leiteiras, que é um perfil que ordenha oportunidades no mercado. Está diariamente conosco. Ele vai lá e escreve: pessoal, geralmente o fim dos impérios se caracteriza pelas trocas de moedas. No entanto, há um problema mundial em substituir o dólar pelo yuan. Qual seria a nova moeda mundial, considerando esse cenário em que o protagonismo global recaia mais sobre a Ásia do que sobre os Estados Unidos? Essa é uma pergunta espetacular, sobretudo se você considerar que o dólar se impôs como moeda mundial pós-Segunda Guerra, quando os Estados Unidos, digamos, foram os grandes vencedores, sobretudo do ponto de vista militar e econômico, daquela nova ordem mundial que a Guerra Fria tentou abalar e que a queda do Muro de Berlim em 89 consagrou como sendo a do capitalismo e a do eixo americano como guia. E aí dá uma tese de doutorado, não dá não? Pô, se dá, e aí até teria que fazer doutorado para conseguir dar uma resposta de alto nível nessa questão, né? Mas eu acredito que esse é um dos principais pontos onde até me trazem uma certa apreensão, né? Porque, olhando lá para frente, né? Você enxerga que o Ocidente vai... Vamos supor que a China efetivamente corre isso tudo que a gente está falando. Será que o Ocidente algum dia vai adotar o yuan como... Será que os Estados Unidos vai deixar que o yuan seja a moeda global, né? O que eu quero dizer com isso? Porque isso me deixa, de certa forma, assustado. Porque pode ser ou uma certa imposição, né, do Oriente, ou
uma ruptura. Uma ruptura das relações Ocidente e Oriente, né? Porque a gente pode ter o Oriente, que é mais adepto e aceita mais a China e acredita mais no yuan, aceitando o yuan como moeda de troca, mas o Ocidente se negando a aceitar esse tipo de moeda de troca. Então, isso realmente, assim, aí fica o estudo mais para quem realmente se aprofunda em geopolítica, né? Porque acho que não é trivial nem para quem é especialista em geopolítica. Mas eu acho que é uma situação bem, bem difícil ali e perigosa, né? Que a gente pode viver nas próximas décadas, eu diria. Não, passa por geopolítica, mas sem dúvida que passa. É sobretudo geopolítico. Mas também passa por teoria monetária. É muito difícil fazer esse exercício de imaginação como seria uma transição. E você usa uma palavra que eu acho que cabe bem aqui, que seria ruptura. Não me parece que haveria um acordo de cavalheiros. Olha, o dólar, por gentileza, a cada 10 meses sai pela porta dos fundos e o yuan entra pela porta da frente. Mas muito pelo contrário. E no fundo essa é a disputa. E me parece que os Estados Unidos têm no dólar um grande refúgio para se agarrar ainda no protagonismo que conquistaram. São 3h46. Obrigado pela forte audiência de vocês que participam tanto pelo nosso chat no YouTube quanto pelo WhatsApp. Por falar em chat do YouTube, enquanto eu mando um abraço aqui para o Super Marcelo, fala de São Paulo, é o Marcelo Rovedo e Melo. Tá com a família bonita aqui na foto, ele, o filhote dele, junto com a esposa. Valeu, Marcelão, um abraço pra você. Quem mais tá aqui? O Davi Ximenes também, onipresente Davi Ximenes, está no nosso WhatsApp. DDD 61 para a Elisa, participação feminina aqui, de olho em Eletrobras. Então vamos separar um comentário do Carlos sobre Eletrobras. Eu tenho uma provocação para o senhor, que é a seguinte: deflação não costuma ser bom conceito para elétricas. Afinal de contas, a receita delas está muito atrelada a correções automáticas previstas em contrato que uma inflação impõe para cima. Deflação, a verdade, também acontece no oposto. Você tem o preço indo para baixo da energia elétrica e menos receita. Então quero te ouvir sobre isso. Antes, no entanto, para segurarmos a audiência, fazemos tudo pela audiência neste programa aqui, só não tiramos a roupa ainda. Tem pergunta no chat do YouTube, que é do Pedro Zurowski. Eu tô achando que é Zurowski a pronúncia aqui, hein, Pedrão? Você me corrige aí. Ele tá querendo saber de Cash 3, que não é uma empresa sobre a qual você tenha, digamos, profundidade para falar, até onde eu sei, você nunca mergulhou na tese, mas algum pitaco você pode dar. É uma companhia que está ali no híbrido da tecnologia, com a ideia do cashback, mais como meio do que como fim, e o varejo, né? Tem muito desse ponto. O que você pode trazer para o Pedrão? Assim, Cash 3 ainda é um caso muito, muito complicado, né? É claro que eu acredito que tem um ponto, e aí eu vou falar das techs de uma forma geral, essas que dependem do macro, que a gente achava que não dependia, mas que dependem do macro também. Então eu coloco nesse barco Cash 3, Local Web, Dots, todas essas empresas que dependem do bom desempenho do e-commerce, por exemplo, para desempenharem bem, né? Apesar de elas serem empresas de tecnologia, se o e-commerce vai mal, elas perdem receita, perdem lucro operacional e assim em diante. E essas empresas, principalmente as que fizeram um IPO recente, o que aconteceu com elas de uma forma geral, né? Empresa de tecnologia ela tem muita escalabilidade, né? E aí, quando entraram os recursos do IPO, elas imaginavam que elas chegariam num patamar de receita daqui a 2, 3 anos, de X, e para chegar nesse patamar de X, eles precisariam dobrar sua estrutura de custos, estrutura de pessoas, e isso num momento onde o custo para se contratar desenvolvedores e profissionais de tecnologia era muito exagerado, né? Tava tudo muito distorcido. E aí o que a gente viu foi que o macro foi contra essas empresas, então a receita não cresceu na ordem que era para crescer, o custo subiu muito, né? As despesas subiram muito, as despesas operacionais subiram muito dessas companhias. E, além disso, o ciclo de mercado virou e a perspectiva já não fica, o foco já não fica mais em crescimento, fica em entrega de resultado. Então o que a gente viu essas empresas todas sangrando muito porque o resultado foi pro chão, né? Porque você viu despesa dobrando e receita crescendo um pouquinho. Mas o que eu vejo lá pra frente, e aí vai depender muito de empresa para empresa, as empresas que têm uma operação boa, ou seja, que elas vão conseguir voltar a crescer receita, o que vai acontecer é que nos próximos anos, e acho que a partir de 2024 a gente vai começar a ver mais isso, elas já estão com uma estrutura onde elas aguentam quintuplicar a sua receita, entendeu? Então, elas vão ficar com a sua estrutura de despesas ali crescendo mais ou menos a inflação e se elas tiverem uma boa execução operacional, com a sua receita dobrando, ou triplicando, ou quadruplicando nos próximos 2, 3 anos. E aí, com isso, a gente vai ver uma volta dos resultados dessas companhias. Agora, vale o destaque aqui, tem que ver quais vão conseguir entregar esse tipo de resultado, né? Porque
Hoje em dia, o valuation delas já fica mais fácil de se explicar caso elas comecem a entregar resultado. Mas tem muitas que eu acredito que não vão entregar em nenhum momento, assim, resultado. Então, tem que ter esse asterisco. E só para complementar aqui, Léo, então tem todo esse racional, mas estou falando em 2023, 2024. O que acontece hoje? Hoje, você não tem... Essas empresas entregam um lucro operacional negativo. Assim, acima do lucro operacional, ou seja, a partir de lucro bruto ou receita... não existe justificativa de múltiplo. Você consegue justificar múltiplo baseado em taxa de desconto e crescimento quando a gente fala de lucro operacional e quando a gente fala de lucro líquido. Essas empresas que não têm nem lucro operacional, você não tem justificativa de múltiplo. Se você não tem justificativa de múltiplo, nesse momento adverso do mercado e com muita coisa barata, como que você vai participar de uma reprecificação dos múltiplos, entendeu? Quando os juros começar a cair, se você nem tem um múltiplo para mostrar. Então eu acho que, é claro que quando a gente tiver o choque de queda da curva de juros mais forte, a gente vai ter um movimento para cima em tudo, mas depois desse movimento para cima em tudo, eu acredito que as techs vão ser as que vão ser as últimas a andar, entendeu? Nesse retorno do ciclo de mercado, porque elas têm que pelo menos entregar um lucro operacional para a gente conseguir se referenciar para saber se a empresa está barata ou não. Muito bem, Cacastrucci. Aí nós temos aqui, ó, DDD 35 do Daniel. Opa, boa tarde, ganhando dinheiro e sendo bem informado com a TC Rádio desde as 8h30. Não merece, eu até separei aqui. Salva de pau, desde as 8h30 aturando nós aqui, bicho. E não desistiu, tá com a gente até agora, vai dar 4 da tarde. Merece, sensacional. Eu só não coloco estrelinha e tudo, porque tá desde as 8h30 e o Expresso da Manhã tá começando 8h15. Então, um pouquinho mais cedo pra tirar 10, mas 9h86 você já garantiu. Valeu, Dani, brincadeira à parte, obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Nós temos aqui o Bernardo Melo, boa tarde a todos. O Luciano Santos também na área, falei bastante dele. Ó o Pedrão aqui, ó, fiquei feliz, ó. Excelente, muito obrigado. Papo de altíssima qualidade esta tarde. Muito obrigado, Pedrão. Vacas leiteiras e sobre SLCE3. Me parece ser uma joia brasileira que tem muitas terras, 450 milhões de hectares, me parece a sigla aqui, e produz com alta rentabilidade tecnologia soja, milho, algodão, para um ROI de 30% e EBITDA de 4%. É de graça! Aqui, ó, descobrimos mais um investidor fundamentalista prestigiando o nosso programa. Um abração para ele. Você fica à vontade para falar de SLC, mas antes, pela ordem aqui, vamos prestigiar a gloriosa Elisa, DDD 61, que quer saber sobre a Eletrobras. E eu fiz aquela provocação, né? Deflação, não cheira mais azedo não para as elétricas? Léo, assim, preocuparia se fosse uma deflação anual que a gente tivesse, né? Porque normalmente esses contratos são atualizados uma vez por ano. Então você pega sempre o indicador, o IPCA do ano anterior ou o IGPM do ano anterior, dependendo do contrato, para fazer os reajustes, né? E como... Se a gente está vivendo um momento de deflação, mas é uma deflação mensal, né? E no acumular de 12 meses a gente continua vendo uma inflação bastante acelerada, isso não traria preocupações para mim do ponto de vista de Eletrobras. Eu acredito que, mais do que esse ponto, né? Eu gosto bastante da tese de Eletrobras justamente pelo potencial de ganho de eficiência que a empresa tem, que já está meio dado, né? A grande questão agora é qual que vai ser a velocidade desse ganho de eficiência operacional, né? Então, de um lado... Você tem ali nos próximos 5 anos os contratos que a Eletrobras tinha, que só eram remunerados pelas despesas operacionais, ou seja, que o lucro operacional era zero, entrando no regime de licitação mesmo, onde a empresa começa a ter um lucro operacional positivo nessas operações. E além disso, você tem a barbaridade das despesas de pessoal e as despesas operacionais da companhia que rodam na casa acima de 20% da receita líquida, enquanto o médio do setor é 3%. Essa é uma bela... Assim, isso dá uma tranquilidade, porque a pessoa que olha de uma maneira mais até reducionista, apenas e tão somente para deflação, tá esquecendo de contar com o potencial de otimização que você pode trazer, destravando o valor para uma companhia que estava nas mamas do mercado. Do mercado não, do Estado. O mercado não tem tantas mamas assim, certo? Para ser mamada. Agora, a mama do Estado estava sendo muito massageada com a Eletrobras, como acontece em várias empresas públicas. Você tem uma exceção ou outra, consegue entregar algum valor agregado, mas via de regra, em termos de eficiência, não há muito o que comparar a iniciativa privada com a gestão pública.
pública. Aproveitando até o gancho aqui, ó, só em prol da precisão, o Vacas Leiteiras, ele achou que eu exagerei, porque eu li 450 milhões de hectares. 450 milhões de hectares, você tem um mundo para plantar. São 450 mil hectares. Olha, eu fui brincar aqui com a galera que tá maratonando o TC Rádio e surgiram mais sobreviventes aqui. Olha aqui, ó, o DDD 19 é a Thaís Alves. Ela coloca: oi, tô desde a abertura, 8h15, aqui é Piracicaba, interior. Valeu, Thaís, beijo em você, obrigado pelo carinho. Não tá sozinha não, viu? DDD 12, aplausos pro Sidney, tá aqui, ama a TC Station, ama a TC Rádio. Eu estou desde as 8h15, de segunda a sexta até as 19 horas. Pô, bicho, aí é mais do que estrelinha, né? Tem que dar um prêmio, um troféu. Boa, Sidney, tamo junto, que bom ter você também. Olha, o tempo voou, viu? Vou te contar um segredo, são 5:45. Nós já temos que ir embora já, porque a galera do Expresso da Tarde tá chegando pra arrepiar. Aí, ó, o Gigio tá por aqui. Tá comédia hoje, você achou, Gigio? Quem mais? O Pedrão. Tá valendo a pronúncia de Zurowski. Ele sentiu que eu passei no teste. Carlos, SLC Agrícola foi mencionado aqui também. Eu sei que você tem monitorado essa empresa, né? Pelo menos assim, o setor como um todo tem te chamado a atenção. Ah, sim, me chama muita atenção. É uma pena que a gente tenha tão poucas empresas do setor agropecuário, né? Principalmente do setor agrícola na Bolsa, né? Que é um dos principais setores da economia brasileira. E a SLC, ela é uma companhia que ela é praticamente o estado da arte da agricultura, né? O nível de produtividade que ela tem nas suas operações, no plantio de soja, de milho, de algodão, de todas as suas culturas, o aproveitamento da terra, assim, tudo isso me mostram que a empresa realmente ela deve ser um dos melhores players globais do ponto de vista de eficiência na sua plantação de tecnologia embutida no agronegócio, né? Então, é uma empresa realmente muito boa. O ciclo para commodities agrícolas, né, para soft commodities, ainda continua positivo, porque a demanda ela tem pouca elasticidade com relação à atividade econômica. A gente tem as restrições de oferta por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, então continua positivo. Eu só coloco o alerta aqui quando fala do ROI de 30% e do EV/EBITDA de 4 vezes, porque é o seguinte, realmente ela está entregando isso hoje, mas tem que lembrar que essas empresas elas são price takers, né? Então, o resultado delas depende do preço das commodities. Então, caso a gente veja uma retração nos preços das commodities, o ROI tende a normalizar, né? Porque ela vai entregar um lucro menor. E múltiplo para a empresa de commodity, ele costuma funcionar do inverso do que acontece com as outras empresas. Então, normalmente, quando as empresas de commodities estão com múltiplos baixos, é porque o ciclo de commodities está muito alto e a tendência é que caia. E quando o múltiplo está muito alto, é porque o ciclo de commodities está em baixa e é provável que vire. Então, usar múltiplo baixo como justificativa para a empresa de commodity tem que sempre ter uma cautela, porque provavelmente significa que a gente está num ponto alto do ciclo das commodities. E as commodities, como todas as outras questões que a gente traz aqui, são cíclicas. A grande questão é saber quando vai ter a virada de ciclo para não ser pego no contrapé. Muito bem, meu caro Carlos Castrucci, estamos chegando ao final. Quero agradecer profundamente a audiência da galera aqui. Muita gente comparecendo ao nosso humilde programa. Um abração pro Gigio, pro Foyer Renato. Renato Foyer, rapaz, gente chique demais. O Murilo tá por aqui, Soja 3 e Agro 3. São bons cases, na minha opinião. Tenho elas na minha carteira. Valeu, Murilão. O Davi Ximenes. Léo, como faz pra rever o Expresso da Manhã de hoje? Tem como eu ver aqui o repeteco? Fica gravado na Station ou aqui? Davi, infelizmente o nosso produto, ele sabe, comida que é feita na hora? É a mesma coisa, bicho. Tem que consumir na hora ali, não dá pra consumir depois. Não, realmente, o final do programa, que é o que você tá querendo buscar, não fica disponível na Station, não. E sim só as entrevistas ali do programa. Mas não tem problema, Davi. Amanhã é dia, 8h15 estamos aqui. Mandar um abração pro Renato Fouier. Eu fui checar aqui a pronúncia, tamo junto. E o Marco Dinebier, ou Dinebier. Vocês são fera. Olha, com tantas homenagens assim, Carlos, eu fico até emocionado e triste de ter que encerrar esse humilde programa. Carlão, obrigado, um abraço. Amanhã a gente não se vê. No sábado não nos vemos, mas na quinta-feira que vem, haja o que houver, estaremos de volta com mais os 10 mil deles. Até lá. Valeu, obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Sempre mandem perguntas que a gente vai tentar debater aqui. Fica muito dinâmico o programa quando vocês trazem perguntas. E semana que vem estaremos de volta. Um abraço.
Valeu, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem e continuem ligados. Na TC Rádio vem aí Gabriel Medina, Mariana Galvão, Beatriz Langella e o seu Expresso da Tarde, que com o Andrezão cuida do fechamento do mercado. Obrigado, saúde, juízo. Ops, juízo, hein? Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.